Podem sentar. Hoje o pastor está ministrando lá em São Pedro, no retiro de homens. E hoje o Senhor tem algo muito especial para falar aos nossos corações. Diz aí para a pessoa que está ao seu lado: você está pronto? Diz para a pessoa: você está pronto? Porque esse nosso Deus é lindo demais, não é? Ele sempre tem banquete para a nossa vida. A gente só tem que abrir o coração para receber. Mas esse Deus só tem banquete para a nossa vida. A gente nunca sai de corações vazios quando abrimos o nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Mas o que nós temos que fazer? Abrir o coração. Não resistir à presença do Senhor. Então, que nessa noite você possa estar com o seu coração aberto. Não resistir ao que o Senhor deseja falar com você nessa noite. Eu quero te dar parabéns, porque hoje à tarde eu vi o céu ficando todo preto. Aí eu falei assim: Jesus, hoje não vai ninguém. Mas parabéns que você chegou aqui. Ele é que fez a chuva, né? Então não pode ser impedimento para chegarmos à presença dele. E você já ofereceu o seu culto ao Senhor? Às vezes a gente esquece que o culto é para Deus. Não é verdade? Às vezes a gente vem para a igreja assim: ai, Senhor, eu quero tanto ouvir, quero tanto receber. Mas o culto é para quem? É para o Senhor. Mas como Deus é bom, nos abençoa também. Mas o culto é para o Senhor. Você já se derramou na presença desse Deus? Você já sentiu a presença do Espírito Santo aqui? Antes de entrarmos na mensagem, nós vamos orar. Porque talvez algumas preocupações estejam impedindo a sua entrega ao Senhor. Nós vamos orar para que você esteja livre para receber o que Deus tem para a sua vida nessa noite. Feche os seus olhos. Comece a falar com o Espírito Santo. Comece a falar: Espírito Santo, eu quero que essa noite seja especial. O Senhor sabe o que está no meu coração. E nessa noite eu quero sentir o Senhor revelando aquilo que está no meu coração. Que a sua palavra seja meu sustento. Que a sua palavra seja fonte de vida nessa noite para a minha vida. Pai, que os corações estejam prontos nessa noite. Que o teu Espírito Santo liberte mentes nessa noite. Mentes que estão sendo impedidas por ansiedade, por preocupações, e não estão conseguindo sentir a presença do Senhor aqui. Que caia por terra, Pai. Que nós possamos ser livres nessa noite, para sentir o teu Espírito Santo passeando neste lugar. Pai, que o Senhor possa abrir as comportas do céu, enviar o teu rio, enviar a tua chuva sobre esse lugar. Pai, que o teu rio passe nos nossos corações, trazendo vida, trazendo paz, trazendo alegria. Restaura, Senhor, os corações, restaura as vidas, e que nessa noite nós possamos ser marcados pela presença poderosa do teu Espírito Santo nesse lugar. Em nome de Jesus nós te agradecemos, porque sabemos que foi o Senhor quem nos trouxe aqui. Nós sabemos que o Senhor já está aqui. Nós sabemos que o Senhor já preparou tudo, porque tu és um Pai que cuida de forma tão preciosa das nossas vidas. Que os corações recebam, Pai, que não haja resistência, mas que a tua palavra nessa noite frutifique em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Põe a mão no seu coração e diz assim: eu estou pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim.
Amém? Vamos ficar em pé. Pegue a sua Bíblia. Hoje nós vamos ler um versículo. Isaías, capítulo 42, versículo 3. Isaías, capítulo 42, versículo 3. Nós vamos iniciar somente com esse versículo. Depois tem mais. Mas a princípio é só esse aqui. Isaías, capítulo 42. Amém? Só um versículo que diz assim, e que tem tantos princípios para nos ensinar. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Vamos ler juntos? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Pode sentar. Você já entendeu o que o Senhor quer falar com você nesta noite? Esse é um versículo tão curto e que tem tantos princípios para nos ensinar. Talvez você chegou aqui nessa noite como uma cana quebrada. Talvez em alguma área da sua vida você esteja se sentindo assim, uma cana quebrada, que já não serve, que já não tem mais utilidade. Ou talvez você chegou aqui, como diz a segunda parte, com uma torcida que fumega. Sabe? Só aquela fumacinha saindo, como se a sua chama estivesse se apagando. Naquele tempo, no momento que esse texto é escrito, eles usam essa metáfora, porque o povo ia entender o que eles estavam querendo dizer. Era da realidade do povo a cana quebrada. Eles usavam uma cana, pegavam uma cana, tiravam toda a parte de dentro da cana e usavam a cana como flauta, como instrumento de adoração. Que coisa linda, né? Eles não usavam só a cana para comer. Eles usavam a cana, uma cana diferente, como instrumento de adoração. Mas se a cana estivesse quebrada, não servia, era jogada fora. Eles também conheciam bem esse exemplo da torcida que fumega. Antes não tinha lanterna, né? Nem essas coisas todas que inventaram de sistema de luz. Mas eles tinham vasos de barro, onde eles puxavam uma cordinha de linho, colocavam óleo de azeite e ali queimava. E servia como lâmpada, lampião, servia para tudo. Mas quando o óleo estava acabando, já não saía mais a chama, só uma fumaça preta e que cheirava mal. Então o que eles faziam? Apagavam, para não ter mais aquele cheiro. Mas quando esse texto traz essas comparações, ele está dizendo assim, está fazendo referência a Jesus, está dizendo que Jesus é aquele que não dispensa a cana quebrada. Jesus é aquele que não vai apagar se a sua chama já estivesse apagando. Gente, isso é tão profundo. Sabe por que a gente vem de uma sociedade que descarta, não é? Se a pessoa é doente, descarta. Se você não serve mais no serviço, descarta. Se você é idoso, descarta. Não é assim?
Mas esse princípio diz que Jesus não descarta. Não importa como você está, Ele não descarta a sua vida. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, que grande amor é esse? Que aposta, aposta, aposta. Você quebra, Ele continua apostando em você. Sua chama se foi, Ele continua tentando acender. Esse Jesus é alguém que te ama tanto, tanto. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Qual que é o olhar de Jesus sobre a sua vida? Qual que é a ótica que Jesus olha para você? Quando a gente começa vendo esse texto aqui, nós podemos dizer que a ótica dele é de muita compaixão. O olhar de Jesus para você é de compaixão. Como é que você está nessa noite? Gente, nós estamos vivendo dias que quando você para conversar com alguém, a pessoa diz assim, ai, tô cansada, tô esgotada. Não é verdade? Já aconteceu com vocês? É o tempo todo. Você vai conversar com alguém, tá tudo bem? Ai, tô cansada. Ai, não tô aguentando essa rotina, essas preocupações, essas coisas que estão vindo. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade de pessoas como cana quebradas. Cana quebrada. Pessoas que estão feridas. Pessoas que já não sabem qual o seu valor, qual a sua importância. Pessoas que estão desistindo dos seus sonhos. Mas o olhar de Cristo sobre você e sobre essas pessoas é o olhar de compaixão. Quando a gente vê a trajetória de vida de Jesus, a gente vê Jesus passando por cima de tradições para curar, para tocar no coração de alguém, para libertar. A Bíblia diz que quando ele recebeu a notícia da morte de Lázaro, ele chorou. A gente vê um Jesus que se coloca na frente de uma mulher adúltera, tão cana quebrada, e defende, impede que ela seja apedrejada, porque o olhar que Ele tem sobre as nossas vidas é o olhar de compaixão. Ele olha para você, Ele sente a sua dor, Ele sabe o que você está passando, e o que Ele quer é te ajudar a se levantar. O propósito dele é restaurar a cana quebrada, é encher o vaso daquele que o óleo já está se acabando, porque Ele te ama. E nós precisamos sentir esse amor de Jesus. Temos vivido numa geração tão fria que nós somos carentes até de sentir o amor de Jesus. Já não entendemos a dimensão desse amor. Mas você precisa entender que aonde é cana quebrada na sua vida, o desejo dele é passar e restaurar. Aonde a chama está quase se apagando na sua vida, o desejo dele é restaurar. Porque ele acredita, ele aposta em você, ele sonha com você. Nunca esqueça disso. Ele tem sonhos, ele tem planos para a sua vida. Por isso ele está sempre querendo restaurar o seu coração. Nós podemos dizer também que uma outra ótica de Jesus é a ótica do renovo. Ele está sempre pronto para renovar
as nossas vidas. Ele está sempre pronto a renovar os nossos corações. Lá em João capítulo 4. Lá em João capítulo 4, a partir do verso 7, nós vamos ver uma história de uma mulher que estava também com uma cana quebrada, precisando do toque de Cristo na sua vida. Olha o que diz o texto, a partir do versículo 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A ótica que Jesus tem sobre a sua vida é uma ótica de renovo. Ele nos conhece. Ele sabe quando as nossas forças estão indo embora. Ele sabe quando a provação está doendo. Ele conhecia a situação que aquela mulher estava vivendo. Ele sabia o quanto ela precisava dele. E ele se apresenta para ela como uma fonte a jorrar vida. E ele diz que se ela o conhecesse, se ela soubesse o que isso significa, ela jamais teria sede. É isso que ele está dizendo. E é isso que ele tem para dizer para você hoje. Talvez você esteja com a sua fumaça quase se apagando, com a sua chama quase se apagando. Mas ele se apresenta como fonte de águas vivas para você. E ele está dizendo assim: se você entendesse o que é isso, você nunca mais teria sede. Porque nós até sabemos que Jesus se apresentou como fonte de vida. Mas quantas vezes você tem desfrutado dessa fonte? O que Jesus está dizendo aqui é que aquele que tem um relacionamento profundo com Ele, porque você só conhece com aquele que você tem intimidade, não é assim? Quando ele diz para a mulher: se você entendesse, se você soubesse quem é que está te pedindo, ele está dizendo assim para as nossas vidas. Às vezes você só tem sede porque você esqueceu quem Ele é. Às vezes a sua chama está quase se apagando porque você parou de ir na fonte. Nós precisamos dessa fonte todos os dias. Nós precisamos buscar água nessa fonte todos os dias. A água de ontem não serve para hoje. Quando você começa o seu dia nessa fonte, o seu dia é diferente. Quando você começa o seu dia se alimentando, buscando a presença do Senhor,
renovando-se na presença dele, você pode ver que o seu dia vai ser diferente. Mas muitas vezes estamos tendo sede na nossa alma, porque estamos deixando de ir até a fonte. E ele disse assim: se você experimentasse essa fonte, ia jorrar a vida de vocês. Mas às vezes a gente está mais precisando de vida do que jorrando vida. Porque você tem deixado de ir até a fonte. Quando nós entendermos esse princípio, quando nós entendermos que em Jesus nós temos tudo que precisamos para viver, nós não teremos mais sede. É isso que ele está dizendo. Se você está como cana quebrada, é nessa fonte que você vai ser curado. Se a sua chama está se apagando, se tem área da sua vida que você já está até desistindo, você precisa ir até a fonte. Porque é na fonte que você vai receber renovo. É na fonte que você vai receber cura. É na fonte que você vai ser saciado da sede que a sua alma tem. É na fonte. Nós temos o exemplo de Elias. Nós temos Elias como um grande homem de Deus. Não é verdade? Quantas coisas maravilhosas, sobrenaturais Elias fez. Mas lá em 1 Reis, abre comigo, capítulo 19. A partir do versículo 3, diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou, e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Nós temos aqui uma situação de um grande homem de Deus, Elias, um profeta, que estava passando por um período de chama se apagando. Esse grande homem de Deus, um período de esgotamento emocional, um período de luta na alma. Sabe quando a gente trava? Já aconteceu com você de travar luta na sua alma, guerra no seu emocional? Elias estava assim. Elias estava sendo abatido. Ele tinha acabado de confrontar os 450 profetas de Baal. Mas aí ele recebe uma ameaça de morte. E aí ele se apavora, a Bíblia diz que ele teve medo. Aí a gente questiona, como assim? Um profeta que tinha já feito tantos milagres em nome do Senhor. Elias é aquele que a Bíblia diz que orou e o sol parou. Como que o homem desse
diante de uma simples ameaça, pode se abater tanto. E talvez você já tenha passado por momentos na sua vida que a sua fé estava tão 100%, tão avivada no seu coração, que veio uma situação muito difícil e você passou muito bem por ela. Mas às vezes você está vivendo momentos na sua vida que uma simples notícia ruim te abate. Você já quer desistir de tudo. Você se prostra. Elias, esse homem de Deus, a Bíblia diz que ele fugiu. A fuga é a desistência. A fuga é a perca das expectativas. Quando você foge, você está dizendo que não tem mais jeito. Estou desistindo, estou deixando. Perdi a esperança. Só me resta fugir. E às vezes nós entramos em fugas na nossa alma. Sabe como você entra em fugas? Fugas emocionais. Quando você não quer lidar com uma situação. Quando você prefere ser indiferente ao que está acontecendo. Quando você desiste. Você está dizendo, eu perdi a esperança. Isso não tem mais jeito, isso não vai acontecer. Se o homem de Deus passou por um período assim, nós também podemos passar. Nós também podemos passar por esses momentos de desejar fugir, de não ver expectativas. A situação de Elias foi tão grave que a Bíblia diz que ele se deitou sobre um zimbro, debaixo de um zimbro, e desejou a morte. Aqui a gente vê um grito desesperador de uma alma que esqueceu quem é o seu Senhor. Desejar a morte. A morte é o fim. Mas foi isso que ele fez. Mas o nosso Senhor é tão rico em compaixão que ele podia ter dito assim, você quer a morte? Então vai morrer, né? Mas ele é tão rico em compaixão que ele enviou um anjo lá onde Elias estava para animar o coração de Elias. A compaixão do Senhor fez com que um anjo fosse até ele e dissesse assim, levanta e come. Ele resistiu, não foi da primeira vez que ele foi, mas o anjo insistiu, levanta e come. E a misericórdia de Deus sobre a vida de Elias foi tão linda, que a Bíblia diz que esse homem que desejou a morte, nem experimentou a morte. A Bíblia diz que Elias foi arrebatado. Um dia ele estava tão mal, desejando a morte. Mas a misericórdia do Senhor fez com que ele nem experimentasse a morte. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Deus que cuida da nossa vida. Elias se levantou. Elias fez o que o anjo mandou. E continuou vivendo mais coisas com o Senhor. Mas ele se levantou. E talvez o que você precisa fazer para mudar o seu estado hoje é se levantar. Da mesma forma que Deus enviou um anjo até Elias. Deus usa meios para falar a nossa vida. Levante, ande, levante, coma. Levante, saia desse estado que você está.
Ficar prostrado vai te levar à morte. Levante-se. E a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Abra os seus ouvidos e ouça o que o Senhor está falando para você. Ele não te chamou para ficar como cana quebrada. Ele não te chamou para sua chama se apagar. Ele quer que você se levante. Ele quer que você coma. Mas que você coma da fonte do maná que Ele tem para a sua vida. Você precisa se levantar e ir até a fonte. Você precisa se levantar, pegar a sua palavra e ler e estudar. Você precisa conhecer o que o Senhor fala, o que o Senhor já revelou para a sua vida através da sua palavra. Ele é a fonte. O seu tempo com Ele, de oração, de meditação na palavra, é o que vai trazer vida para a sua vida. É o que vai fazer jorrar vida de você. É o que vai restaurar o que está quebrado. Mas você precisa se levantar e comer. Nós estamos vivendo uma geração de cristãos que estão escolhendo ser cana quebrada, ao invés de desejar ser a árvore frutífera para o Senhor. Lá no Salmo 1 diz o quê? Que se meditarmos na palavra do Senhor, dia e noite, nós seremos como árvores que dão frutos. Nós seremos como árvores junto a riachos, que não cessam de dar frutos. O que você está escolhendo ser? Árvore frutífera? Ou você está se conformando em ser cana quebrada? Torcida que fumega. Nós precisamos ser a geração que transborda a fonte que recebemos. Nós precisamos ser a geração tão cheia do rio de águas vivas, que onde nós chegarmos, nós vamos fazer jorrar essa fonte. Esse é o propósito do Senhor para a sua vida. Ele conhece a sua dor. Ele sabe aonde você está precisando do toque dele. Ele vem até você para te curar, para te restaurar, para restaurar os seus sonhos, para que depois você seja um reflexo da glória dele, para que depois você seja como uma árvore frutífera. Quantas pessoas estão precisando desse fruto que a sua árvore vai dar? Vai dar. Porque o Senhor hoje está falando com você e você vai viver o que Ele fala. Quantas pessoas ao seu redor estão esperando ver a sua cura para também serem curadas? E foi isso que Jesus fez. Ele passou curando. Ele passou libertando. Ele passou transformando vidas para que outros vissem quem Ele é. Quem Ele é na sua vida. O que você tem permitido que Ele seja na sua vida. Ele conhece todo esgotamento que você está passando. E Ele mesmo se apresenta como solução para a sua vida. E eu fico imaginando um Deus que está o tempo todo assim: deixa eu te curar. Deixa eu mexer nessa área para você. Deixa eu mudar isso aqui para você, que você vai ver como vai ser melhor. E muitas vezes nós estamos resistindo ao que Ele está tentando fazer. A palavra de Deus lá em João 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar,
matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem quer destruir a sua vida é Satanás. Porque Jesus, ele quer restaurar. Jesus quer te dar vida em abundância. Então não resista. Corra para essa fonte. Se lança nessa fonte todos os dias da sua vida. Deixa que ele seja o seu conselheiro. Deixa que ele seja o teu guia. Nós cantamos aqui, não é? Mas deixa que realmente ele seja o teu guia. Nós estamos falando de um Jesus que quando entra, muda a história, faz tudo novo. E só você pode resistir. Só você pode limitar o agir de Deus na sua vida. Deixa ele entrar. Deixa ele fazer. Há momentos que você só vai sentir a cura do Senhor quando você quebrar e deixar toda a resistência. Tem momentos que nós precisamos falar assim: Senhor, leva para a cruz tudo aquilo que eu penso, tudo que é achismo, porque nada disso está trazendo solução para a minha vida. Me leva para a cruz e me faz aprender tudo de novo. Me faz aprender a ouvir a voz do Senhor. Eu tenho ouvido muitas vozes, mas eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso entender com clareza quando é o Senhor falando comigo. O Senhor deseja trazer um renovo sobre a sua vida. Ele deseja colocar óleo no seu vaso de barro, para sua chama voltar a arder, para sua chama voltar a queimar, para você se incendiar. Mas você precisa buscar essa fonte. Você precisa se abrir para essa fonte. Você precisa ouvir o que ele tem para dizer. Você precisa entender a direção dele para a sua vida. O texto em Isaías 42, versículo 3, encerra dizendo que ele promulgará o nosso direito. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 13. Esse texto está mostrando uma sequência. Ele restaura a cana quebrada. Ele restaura aquele que já está com a chama apagando. E ele promulga o nosso direito. Direito de quê? Direito que temos como filhos de Deus. Direito à herança que temos como filhos. Olha só o que diz a partir do versículo 13. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Isso é promessa para a nossa vida. Você é herdeiro do Senhor. Se a sua alma está abatida, se há áreas na sua vida que você sente que está quebrado,
Se há momentos da sua vida que você quer fazer como Elias e fugir e desistir, lembre-se que tem uma fonte que está jorrando. Uma fonte que não cessa de jorrar. Uma fonte que vai trazer ânimo novo. Uma fonte que vai curar. Uma fonte que vai restaurar. Uma fonte que vai te dar direção de onde você deve seguir. Uma fonte que vai te mostrar que atitudes você deve ter em determinada situação. Mas você precisa buscar essa fonte. Você precisa se saciar dessa água que traz vida e vida em abundância. Você precisa se levantar. Você precisa deixar a procrastinação. Porque a gente sempre fala assim: amanhã eu faço. Hoje eu estou passando por tantos problemas. Quando eu resolver isso aqui, eu vou servir ao Senhor. Quando eu superar essa crise que eu estou passando, eu vou buscar mais a Deus. Aí eu faço parte de um ministério. Isso é procrastinação. E isso só vai trazer morte na sua vida. Porque enquanto você não se levantar para beber da fonte que Ele te dá, você está caminhando para a morte. Entendeu? Enquanto você não se levanta para beber da fonte que é Cristo, a sua vida vai ficar apática, paralisada. E você não vai viver as promessas do Senhor para a sua vida. Hoje, o mesmo anjo que esteve lá com Elias, ele está aqui para falar para você assim: levante-se. Esse é o momento. Elias se levantou e foi para o monte. Elias se levantou e voltou para a batalha. E ele está dizendo assim: levante-se. Volte. Volte para a fonte. Volte para a posição que você não devia ter saído. Volte a estar junto comigo. Se você deseja ter vida em abundância nessa terra. Perdemos tanto tempo buscando os nossos próprios meios de solucionar as nossas crises. Tentamos na força do nosso braço conquistar a paz que a nossa alma deseja. Enquanto Jesus fica o tempo todo: volte para a fonte. Volte para a fonte. Volte para a fonte. Porque nessa fonte você não vai ter mais sede. Quantos cristãos hoje vivem se perguntando: mas que vida é essa? A Bíblia fala de vida em abundância, mas que vida é essa que eu não conheço? Só não conhece quem deixou de ir para a fonte. Nós só desistimos de promessas e sonhos quando deixamos de estar na fonte. Porque a dúvida entra, o medo entra. Não foi isso que a gente leu em Romanos? Os sentimentos da carne que nos escravizam e nos impedem de avançar na vida começam a entrar. Eu não posso, eu não consigo, é desse jeito, só vou até aqui, esse é o meu limite. Isso são sentimentos de escravidão. Porque quando você é liberto por Cristo, e quando você está bebendo da fonte todos os dias, você fica tão cheio das promessas do Senhor que não há impossíveis para você. Porque você entende quem é Deus na sua vida. Mas você precisa estar na fonte. Senhor, hoje eu ouvi isso. Mas aí você vai na fonte e a Bíblia diz o contrário. Aí você sai revestido. Você sai forte.
Você sai se achando um gigante. E você é gigante com o Senhor. Porque é Ele quem vai à sua frente. É Ele que vai derrubando muros. É Ele que vai guerreando a sua causa, assim diz a palavra do Senhor. Ele quer estar com você. Mas você precisa escolher beber dessa fonte. Você precisa entender que mesmo às vezes tão antigo na fé, tão conhecedor da palavra de Deus, se você deixar essa fonte, você vai ter sede. Então nós precisamos lembrar que essa fonte é constante. Eu preciso pedir que o óleo do Espírito esteja sobre o meu vaso de barro, para que a chama não se apague na minha vida. Eu preciso buscar renovo no Senhor. Porque senão a gente vive uma vida que não foi a que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Colhemos coisas que não são promessas do Senhor para a nossa vida. Começamos a trazer para a nossa vida fardos que Ele já disse, entrega para mim. E você continua segurando. E você continua trazendo. Você precisa ter intimidade. Você precisa de um relacionamento profundo com aquele que muda história, com aquele que faz tudo novo. Com aquele que pega a sua vida, leva para perto dele e faz assim: deixa que agora eu vivo por você. Imagina como vai ser a sua vida quando você viver nessa dimensão de profunda intimidade com Cristo, recebendo dessa fonte de vida todos os dias. Você vai sentir tanta paz. Você vai sentir tanta fé. Você vai sentir tanto desejo de estar perto dele, vivendo por ele, fazendo por ele, fazendo para ele. Mas nós precisamos buscar essa fonte. Jesus é a fonte de vida. Aquele que vem a mim não terá mais sede. Mas nós precisamos ir até Ele. Não é conhecer de ouvir falar. Não é conhecer de uma religiosidade. Não é conhecer de praticar uma fé superficial. Mas é relacionamento de intimidade. Ele fala, eu pratico. Ele revela, eu faço. Ele mostra, eu sigo. É deixar Ele direcionar a sua vida. É deixar que Jesus entre aonde está quebrado. É deixar que Ele entre naquela área que a chama está quase se apagando. Queridos, isso é constante. Mesmo como pastores, nós precisamos buscar essa fonte todos os dias da nossa vida. Há tantas coisas que nos tentam impedir de chegar nessa fonte. Nosso tempo, não é verdade? Quantas horas por dia você tem dedicado a sua vida de devoção? Quantas horas por dia você tem lido a palavra de Deus? Você tem orado? Você tem louvado ao Senhor lá no teu secreto? Às vezes o tempo rouba isso. Nós precisamos estar atentos. Às vezes o muito serviço nos faz chegar tão cansados em casa que deixamos de ir para a fonte. E há tantas coisas que podem interromper você experimentar dessa água. E nós precisamos ter cuidado.
Deixe o Senhor restaurar a chama no seu coração. Isaías 42:3 diz: a chama que fumega. Se o óleo acabar, não serve. A Bíblia diz que o óleo é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na sua vida, a sua chama vai se apagar. Você precisa de viver a sua vida no Espírito, de buscar o Espírito Santo, para que a sua chama não se apague. Precisamos estar atentos à voz do Senhor. Ele é aquele que renova famílias. Ele é aquele que diz: em mim a esperança. Em mim vocês podem fazer todas as coisas. Não se conforme em ter áreas quebradas na sua vida. Não se conforme em ver sonhos se apagando da sua vida. Levante-se. Renove a sua vida, renove seus sonhos. Renove-se no Senhor. Renove-se nessa fonte que não cessa de jorrar sobre a sua vida. Quinta-feira, eu ouvi uma palavra que mexeu muito comigo. E foi mais ou menos assim: os homens de Deus não caem, não pecam, só porque cometeu um adultério ou porque brigou com alguém. Na verdade, eles pecam quando deixam de ter tempo com Deus. Porque se você tem tempo com Deus, você vai ser forte. Você vai resistir quando a tentação vier. Você vai saber lidar quando uma má notícia chegar. O que diz lá no Salmo 102? Marque isso aí na sua Bíblia. Esse Salmo 102 eu sempre lembro em dias difíceis e apresento ele em oração. E diz assim: não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Mas você precisa estar na fonte. Para que você não tenha medo de más notícias e tenha esse coração confiante, você precisa estar bebendo todos os dias dessa fonte, que te traz fé, te traz alegria. E aí, quinta-feira, isso me chamou muita atenção. E eu fui orar. E eu comecei a falar com o Espírito Santo. Às vezes estamos tão atarefados de tantas coisas. E eu falei assim: Espírito Santo, não deixa a chama se apagar na minha vida. Eu quero olhar com seus olhos, eu quero sentir como o Senhor sente. Eu não quero perder o foco. Eu não quero estar tão atarefada de atividades que vou deixar de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Aí o Espírito Santo começou a falar. E ele disse assim: então começa a olhar à sua volta. Porque há coisas que estão na sua volta para fazer. E ele começou a trazer coisas ao meu coração. Mas só tem a chama quem bebe da fonte que é Cristo. Talvez a sua chama já esteve muito acesa e hoje está se apagando. Mas o Senhor diz que Ele é fonte a jorrar. E o anjo do Senhor está passando aqui, está dizendo: levante-se, levante-se. Porque eu não tenho morte no zimbro para você. O que eu tenho para você é sobrenatural. O que eu tenho para você são coisas grandes que mente humana não pode alcançar. Eu posso restaurar a sua chama. Eu posso restaurar onde está quebrado. E eu faço para que a minha glória se manifeste na sua vida. Esse é o nosso Deus. Isso é o que Ele quer fazer na sua vida. Fique de pé.
Você está sendo atacado, você está sendo abatido, você tem se sentido cansado. Mas busque hoje o ânimo novo que Cristo tem para você. Não perca o foco do que o Senhor tem para a sua vida. Vem para a fonte que está jorrando. Vem beber da fonte que é Cristo, para que você não tenha mais sede, para que você seja uma fonte a jorrar para outras vidas também. Feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor. Se hoje à noite você chegou abatido, cansado, desanimado, se hoje à noite você chegou se sentindo quebrado, peça ao Senhor que a fonte dele passe, que a fonte dele passe em você. A letra está aqui. Vamos cantar esse louvor. Declare que você é valente do Senhor. Declare que os ataques do inferno não vão fazer você parar, não vão apagar sua chama. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar atrás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, Desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. o que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do
dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare, declare. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Esse renovo vai vir. Esse escape, esse descanso vai vir. Quando em tempo de guerra você for para a fonte.